Voltei aqui, estão me ouvindo? Vou colocar minha tela de novo, então. A princípio está funcionando aqui. Aí vamos ver se ele grava até o final, para quem quiser acompanhar depois. Então a gente está mexendo aqui nas camadas aqui embaixo. A gente está com uma camada de vídeo e uma camada de título. O de vocês, o título está em cima do vídeo, é isso, né? O textinho aqui aparece por primeiro e o vídeo vem depois, é isso? Caso você adicione ao contrário, diga lá. Sim. Uhum. Se você conseguir achar o finalzinho dela, você consegue redimensionar. Veja se você consegue fazer isso com o mouse. É como eu estou fazendo na tela aqui, tá? Ó, daí agora, movimentei e sumiu o texto. Sim, sumiu porque eu estou com o cursor travado lá no 0 segundos e eu joguei o texto aqui para frente. Então quando chegar aqui no 1 segundo e pouquinho, vai começar o meu texto a aparecer na tela. Daí quando acabar o cursor passar da barrinha vermelha, que o meu texto é a camada vermelha, quando acabar o texto ele some, tá? Vamos lá. Vou voltar aqui no texto onde ele está aparecendo, vou selecionar a setinha lá. O Ricardo perguntou como é que a gente aumenta a fonte do texto. Eu vou repetir, vou parecer meio louco aqui repetindo as perguntas, mas é só porque não está pegando o áudio de vocês, tá? Daí você seleciona aqui o objeto direto aqui no preview. Aí na lateral, o meu espaço de trabalho aparece um painel caractere e parágrafo aqui. Veja se está aparecendo para você. Se tiver, você pode já fazer essa alteração por ali. O tamanho, eu acho mais legal fazer o tamanho direto pelo objeto aqui, né? Você pode segurar o Shift para ele manter a proporção e arrastar ele como se fosse um desenho mesmo, né? Não funcionou? Pela borda aqui. E ali o tamanho em pixel você consegue? Será que é outro? Tenta o Alt, então. Eu não sei se no Mac... Qualquer software, em geral, o padrão é o Shift, para travar a proporção, né? Mas veja se não é o Alt ou o Ctrl. Sabe o que é? Ó, eu estou tentando clicar no Shift também antes de clicar no cursor, daí não funciona. Seleciona lá primeiro a alça do canto, ali o quadradinho do canto, e a hora que você clicar e segurar, daí você aperta o Shift. Entendeu? Depois que você depois que você clicou nele e segurou, é que você segura o Shift. Acho que essa é a lógica. Como é que você... Então, daí ajustes... Ele virou um objeto como se fosse uma foto agora, tá? Ele não está editável, né? Como vocês estão vendo aí. Então ele distorce, ele não fica em duas linhas. Se você voltar na ferramenta texto lá em cima e clicar no texto, daí ele volta a ter aquela caixa de texto. Isso, que no meu caso eu criei uma caixa grande. No meu caso eu criei uma caixa grande demais, eu não consigo ver o final dela. Caso você queira movimentar a caixa enquanto você está editando o texto, você pode segurar o Ctrl. No meu Mac é o Command, mas no Windows deve ser o Ctrl. Ele aparece esse muda o cursor. Veja se muda o cursor e aparece a setinha. Você está com o texto selecionado, com a ferramenta texto ali, mas eu quero mudar o texto de lugar enquanto eu estou editando ele. Aí você segura o Ctrl, ele muda o cursor.
tipo a flechinha. É um jeito rápido de voltar para a flechinha sem sair da ferramenta que você tá? Eu estou usando isso porque eu preciso redimensionar enquanto eu reposiciono ela aqui. Porque eu criei uma caixa grande demais e daí eu não conseguia ver o final dela. Agora ajustei a caixa do tamanho que eu quero. Se quiser colocar em 2 linhas agora funciona. E é isso. Vamos ver se agora fica certinho. Conseguiram ajustar o tamanho de texto e tudo? Vou voltar na ferramenta seta lá para eu conseguir voltar para as edições aqui normais. Conseguiu agora? Você tem que ir na ferramenta texto para conseguir editar o tamanho da caixa. Entendeu? Clica em cima do texto. Daí ele começa a aparecer a caixinha de texto do texto. Sim, mas os quadradinhos no cantinho, ó, eles estão bem pequenos. Talvez qual que é a cor da tua camada do texto aí? Qual que é a cor da barra do texto aqui embaixo na timeline que está aparecendo? Talvez você não esteja enxergando porque a cor está sumindo aí junto com o fundo. Você pode aqui, ó. Tá ouvindo, Felipe? Mas você está vendo os quadradinhos? Porque ele tem uns quadradinhos, ó. Clicar neles e arrastar? Tá, tudo bem. O que você pode fazer é criar uma nova caixa, tá? Cria ela do tamanho certinho e depois a gente vê por que tá dando problema. Tá? Você cria uma nova ali, só pra gente conseguir ir pra frente aqui. Mas vocês conseguiram fazer o texto aparecer no meio da área de trabalho aqui, né? Tá. Vocês viram que ele aparece seco, né? Corte seco aqui. E agora a gente vai ver como é que faz um efeito para layer aparecer ou sumir. Agora que a gente tem 2 layers, dá para entender melhor que ele tem uma setinha aqui, ó. Tá conseguindo acompanhar aí, Felipe? Tô de volta na timeline aqui embaixo. Eu vou primeiro editar o vídeo para a gente fazer o vídeo aparecer, em vez de ele começar aparecendo já, eu vou fazer um fade in no vídeo para ele começar a aparecer do preto. Então a gente vai abrir aqui essa setinha que fica do lado da camada e deixa eu ocultar o WhatsApp aqui. E aí é para aparecer transformar e áudio aí para vocês. Isso você está na camada do vídeo, né? Que você baixou. Tá, beleza. Abra o transformar aí e deve aparecer uma lista de itens que é parecida com a minha aqui. Ponto de ancoragem, posição, escala, rotação e opacidade. Tá na mesma aí, Felipe? Tá. O que acontece aqui? Aqui vai ser a grande sacada do After, que a gente vai definir um negócio que chama de keyframe. Ou em português, deixa eu ver qual que é o nome. Deixa eu clicar aqui. Novo. Deixa eu ver como é que é o nome disso aqui. Quadro-chave. A gente vai mexer com um negócio que chama quadro-chave, que daí é o ponto-chave de todas as animações que a gente vai fazer. Deixem o cursor ali no começo do vídeo. E daí cliquem no reloginho da opacidade. Aí o que aconteceu? Se vocês mudarem o cursor ali, vocês vão ver que ele adicionou um losango azul dentro da linha da opacidade, dentro dessa layer que a gente está, no segundo 0 ali, que é onde a gente estava com o cursor, certo? Ó, vou de novo aqui, ó, vou voltar. Eu vou deixar o cursor aqui em 2 segundos, por exemplo, para ser mais fácil. Aí eu deixei o cursor em 2 segundos
e volto aqui nessa camada, dentro da minha camada do vídeo, transformar opacidade. A opacidade vocês vão ver que está em 100% ali. Eu vou clicar no reloginho, e o que esse reloginho vai fazer é criar um quadro-chave naquele ponto específico que eu estou. Então se você mudar o cursor, você vai enxergar ali que tem um losango agora nessa linha. Todo mundo com losango ali? Não, pode deixar no começo também. É uma bolinha. Como vocês estão com a resolução pequena aí na tela pequena, deve ser uma bolinha. O que acontece agora é que agora a gente pode criar outros quadros-chave para determinar qual que é a propriedade da camada naquele ponto. Então eu vou criar um outro quadro-chave agora. Vocês podem ver que essa bolinha é selecionável agora, né? O losango ali. Você pode clicar e clicar fora dela. Põe o cursor em outro momento aí, se você colocou no 0 antes, põe um pouquinho mais para frente para a gente criar um outro quadro-chave. A criação do próximo quadro-chave não é clicar no reloginho de novo, tá? O reloginho só habilitou que as edições que a gente vai fazer com aquela propriedade, tá? Como é que tem vários jeitos de criar, o jeito que eu achei mais fácil assim é a gente movimenta o cursor onde eu quero e daí clica aqui ó, no começo. Os primeiros botões que aparecem são setinhas e um outro losango, ou uma outra bolinha, aí, como aparece para vocês. Se eu deixo o mouse em cima, ele aparece adicionar ou remover quadro-chave. Eu clico nesse losango e aí você vai ver que ele adicionou um novo lá na linha do tempo. Tá? Então se você quiser adicionar outros quadros agora, daí você faz assim, movimenta o cursor lá e adiciona clicando aqui no losango para ele ter um quadro-chave. Daí como é que faz para editar o quadro-chave? Você pode posicionar o cursor em cima dele, só que eu acho que é meio difícil de acertar ali onde é o quadro-chave que a gente adicionou, né? Vocês estão com 2 ou 3 aí criados? Fez 3, né? Você pode ver que agora eles são selecionáveis, ó. Você pode clicar, ó. Vocês podem selecionar os quadros-chave. Quando você seleciona, eles ficam azuis. Você pode selecionar e arrastar eles. Faça um teste aí. Vou dar um Ctrl Z, porque eu vou deixar onde ele estava mesmo. E eu vou deletar o terceiro. Selecionei o terceiro. Aperto a tecla Delete e ele some. Tá? Como é que eu faço para ir para o keyframe então do jeito mais preciso? Eu gosto de usar essas setinhas que estão do lado aqui do losango que a gente usou para adicionar. Quando você clica na setinha, o cursor do tempo lá vai exatamente para o meio do keyframe. Tá? Como assim? Então, os azuis estão quando você está com ele selecionado, quando você selecionou com o mouse aqui, né? Mas ele não precisa estar selecionado exatamente. Você precisa estar selecionado ele quando você quer movimentar ou deletar, né? Isso, é só um jeito de navegar entre eles, tá? E o do meio é o adicionar, tá? Então, para eu formatar um keyframe agora, eu vou me movimentar para a primeira ali e vou me movimentar para a segunda. Se vocês olharem o vídeo, não está acontecendo nada ainda, né? Porque nos... Oi? Isso. É só você se movimentando... É só você movimentando o cursor do vídeo. E nos dois pontos-chave, ele está com uma opacidade de 100%. Se a gente for navegar para o primeiro ponto agora, e diminuir essa opacidade, vamos ver o que acontece. Então eu naveguei lá para o primeiro keyframe, lá no 0 segundos, e eu vou editar a opacidade agora clicando ali e digitando 0%. Só um 0 ali já vai funcionar. Ficou preto. Porque nesse keyframe, o que a gente está dizendo para o software? Nesse keyframe, essa layer aqui do vídeo deve estar com a opacidade 100%. Tá?
Se você navegar para o próximo keyframe, a opacidade está 100%, porque a gente não mexeu nela, tá? Agora volta para o primeiro keyframe e dá um play no teu vídeo aí. Entendeu? Fez um fade automático. Legal? O que está acontecendo? Você definiu 2 pontos, um de início e um de fim, e diz para o software quanto você quer em cada um dos pontos. Então eu quero e a distância entre os dois é o tempo que vai levar aquela transição. Se você passar o cursor no meio, você vai ver que a porcentagem está em 62, 63. Tudo que está no meio entre um e outro a gente não mexeu. Ele que criou essa transição sozinho. A gente só disse o início e o fim que a gente quer. Tá? A distância entre eles é o que está definindo quanto tempo leva para essa transição funcionar. Se eu acho que está demorando demais, agora você pode selecionar o keyframe e puxar os dois para ficarem mais próximos, e aí você vai ter uma transição mais rápida. Entendeu? O Ricardo falou que a gente não editou o segundo. Porque no segundo a gente criou o keyframe quando já estava 100%. Isso. Não. O que acontece? Ele começa a transição no primeiro keyframe e termina no segundo. Então, se você, a partir do segundo keyframe ali, ele deve já continuar estático, né? E daí, se você espaçar mais ali, realmente ele demora mais para a transição, né? Se você quiser uma transição suave, então, você faz ela ficar bem os keyframes bem separados. Ou uma coisa que deixaria mais suave, por exemplo, se você não quiser começar ele, vou deixar os dois bem próximos aqui, eles estão com menos de 1 segundo, que determina uma transição rápida, né? Só que eu poderia fazer uma transição que não começa do zero. Eu vou selecionar, me movimentar aqui até o primeiro keyframe, e em vez de zero, colocar 60%, por exemplo. Daí ele está com o vídeo mais ou menos escurecido, mas não totalmente. Aí se eu der um play, é uma transiçãozinha mais leve, tá? Vou voltar aqui no 100%, no 0 e no 100 que eu estava, e aí vamos fazer um fade out. Agora vamos chega mais perto do final do teu vídeo lá. E aí como é que a gente faz o fade out? As sugestões aí de vocês, para a gente repetir agora para o final do vídeo. Faz mais uma bolinha. E no final do vídeo. Então vamos lá, 6 segundos aqui está o meu final do vídeo, vou movimentar o cursor até lá, clico na bolinha para adicionar um keyframe, beleza? Agora eu vou voltar no começo do vídeo e dar um play para ver o que aconteceu. Então a gente está com 3 keyframes. Ah, sim, faltou editar o que acontece lá, né? Então eu vou me movimentar para o terceiro keyframe e baixar para 0%. Vocês podem tanto clicar e digitar, como clicar e arrastar, tá? Quando você clica, você passa o mouse em cima do número que está aqui, ele vira tipo um resize, assim, que você pode arrastar para o lado, puxei para 0. Beleza? Vou voltar para o cursor lá no começo do vídeo agora e dar um play para ver o que está acontecendo. Escureceu? A partir de onde? Isso, ele começou a sair o vídeo já no momento que a gente começou a deixar ele claro, né? Não é exatamente o que a gente imagina, né?
que está faltando aí, então? Mais um keyframe, né? A gente precisa definir qual que é o keyframe onde ele começa a transição para sair. Não só como ele deve terminar, né? Então, mais ou menos antes de terminar, a gente teria que ter um keyframe onde ele começa a ficar preto. Senão ele começa a ficar preto a partir do segundo, entendeu? Vou dar um Ctrl Z aqui, ou deletem esse último aí, só pra gente... Vou mostrar uma coisa que facilita um pouquinho o trabalho. Então eu estou só com 2 keyframes. Estão acompanhando? Isso. Por quê? Vou te mostrar agora. Aqui, ó. Tá na mesma aí, Felipe? Isso, aham. Como que eu vou fazer para economizar um pouquinho de trabalho? Para eu não ter que digitar 4 números. Porque se eu criar 4 keyframes, eu vou ter que digitar 4 números, né? Mas eu posso criar o keyframe antes de eu colocar o 0%. Porque daí quando eu criar o terceiro keyframe aqui, ó, posicionei o cursor, vim aqui no losango, criei um keyframe. Quando eu crio esse terceiro, ele mantém a propriedade que o vídeo já vinha até então. Ele vai criar já em 100%. Então eu não preciso digitar esse valor. Daí quando eu movimentar para o final do vídeo, aí sim eu crio um keyframe de novo, vou lá no losango, cliquei, criou mais um, agora sim eu edito para ficar com 0. Tá? Então ele vai começar agora no terceiro keyframe, a transição para o 0 e termina no quarto. Então teoricamente eu preciso digitar 2 valores só para criar um fade in e fade out. Só o 0 inicial e o 0 final, né? Porque você pode criar todos os keyframes antes de digitar o valor, que daí eles já começam todos com 100%. Daí você edita só aqueles que não são 100%. Tem. Ele aqui embaixo, ó, tem um ícone de umas montanhas de longe e de perto. Quando você mexe nelas, o que ele faz? Ele dá um zoom no tempo. Daí você estica o tempo que você está vendo ali para você ter mais espaço visual para mexer. Era isso? Isso? Isso, aham. Diga lá, Ricardo. Sim, eu não mexi muito no Premiere, não lembro agora exatamente, mas a lógica de keyframes deve ser a mesma. Então, então eu comecei explicando pro Felipe qual que é meio que a lógica assim, do Premiere, do After. No Premiere você edita o vídeo completo, digamos assim, né? Junta todos os clipes lá, mistura o áudio e tudo. E no After você faz uma edição de alguns elementos específicos, assim. Você quer fazer uma animação da vinheta, por exemplo. Daí é mais fácil você entrar, pegar os trechinhos dos elementos que você quer, montar no After e daí exporta e volta para o Premiere. Tá? Isso, aham. Ele é para uma edição mais detalhada de algum trecho que você quer. Sim, sim. Aí é um teste que tem que ver bem no workflow lá. Se você conseguir fazer direto no Premiere, o que você está pensando pode ser melhor, pode ser mais fácil. Eu não sei se mexer com texto assim, se vai ser tão fácil lá. Mas se for, aí beleza. O que eu estou mostrando para vocês é porque aqui eu tenho um pouquinho mais de efeitos, a gente consegue trabalhar com máscara, fazer alguns movimentos aqui que é um pouquinho mais ideal aqui no After. Se você precisar editar um clipe, por exemplo, jogar efeito nele, algum efeito de cor,
ou algum outro... O pessoal usa para editar efeito especial, né? Aí essas coisas você vai ter que fazer no After. Não sei se vocês vão lembrar de um vídeo que eu salvei lá naquela pasta de referências. Deixa eu abrir ele rapidinho aqui só para mostrar uma coisa que daí seria específica do After, né? Esse básico que a gente está vendo, ele é realmente ele deve ser bem similar nos dois e acho que você consegue fazer nos dois. Aham. Sim. Isso. O Felipe está comentando aqui, só para quem está ouvindo depois, sobre ser mais fácil fazer esses fades no Premiere, né? O Premiere, provavelmente ele tem um fade quase automático quando você adiciona os clipes por lá, né? Você deve ter um botão lá, fade in, fade out, beleza, ele já define, né? O que é interessante a gente aprender como é que funciona o mecanismo aqui dos keyframes no After é porque a gente está usando eles aqui como no exercício só para fazer o fade. Só que essa lógica ele vai funcionar para qualquer outro efeito que a gente fizer. Então a gente vai fazer um objeto girar, dar uma cambalhota e chegar por cima do vídeo mudando de cor, por exemplo. Todos esses efeitos a gente vai fazer usando a mesma lógica de keyframe, tá? Os quadros-chave ali, adicionar, criar, mudar a propriedade, e esse vai ser basicamente o cerne do software, assim. Tudo vai ser com essa lógica. Algumas coisas que são específicas, deixa eu abrir aquela pastinha de referências, que são alguns exemplos que eu fiz antes da gente começar a aula. Não hoje, né? Daquela primeira vez. Deixa eu mostrar. Vou passar alguns exemplos aqui para a gente ver, inclusive, o que faz em cada um, tá? Para a gente já treinar um pouquinho a interpretação também do vídeo. Esse primeiro aqui, Uma Tarde em Curitiba, vocês estão vendo estão conseguindo acompanhar aí? Se tiver ruim, vocês podem acompanhar na pasta direto lá. O que acontece aqui no vídeo? Vocês conseguem me descrever? Uhum. O título aparece. Como é que ele aparece? Ele parece, mas é só um fade in, tá? Ó, ele tá com opacidade 0, entra o título, some o título para opacidade 0 de novo. E aí, para facilitar a leitura do título em branco, eu joguei um efeito no fundo também desse vídeo, que é um blur, né? Um desfocado. Não, ele foi filmado normal, então o vídeo original é desse mesmo site onde vocês baixaram, né? É um trechinho de 10 segundos, ele é um vídeo inteiro com o mesmo foco. Aí, como ia ficar ruim de ler esse título em branco, eu resolvi criar esse efeito aqui dentro. Aí o efeito segue a mesma lógica. Ó, o efeito começa mais ou menos aqui. Então aqui vai ter um keyframe para começar o efeito do blur. E daí ele chega em 100% mais ou menos aqui. E daí o blur vai parar depois que sai o texto. E aqui ele já volta sem o blur, com o blur em 0% até o final do vídeo. Beleza? Isso daí eu já não sei se um efeito assim, por exemplo, seria fácil de adicionar no Premiere. Mas algumas outras coisas são específicas do After. Deixa eu ver uns outros vídeos aqui. Não, a gente já pode testar ali. É um efeito pronto, que daí a gente vai adicionar na timeline e só definir quando que ele começa. Vamos fazer já, que acho que vai ficar mais interativo aqui.
Vamos... As coisas que a gente parou de usar, o fade aí do vídeo ficou ok? Para vocês? Então tá. Aí podem diminuir e se transformar ali. Uma coisa para vocês se organizarem é ir fechando as coisas que vocês não estão mais usando, tá? Porque às vezes você vai adicionando muita coisa e vai ficando meio confuso ali. A gente vai adicionar então nesse vídeo aqui uma propriedade que não é nenhuma daquelas ali, né? As padrões que tem ali é ponto de ancoragem, posição, escala e rotação. Escala é o tamanho do vídeo, né? Então se você quiser, vou mostrar aqui a escala, se eu quisesse o vídeo em 200%, por exemplo, seria um vídeo com zoom, né? Então se você quiser um vídeo que ele vai aproximando, você pode começar com ele numa escala e terminar em outra, por exemplo. Daí você vai ter um efeitinho. Faça um teste ali primeiro, antes da gente criar os efeitos. Vamos lá. Vou posicionar, criar um keyframe no 0 ali. Então vou criar um keyframe numa propriedade que não tem nenhum ainda. Vou ligar o reloginho aqui na escala. Vou dar um Ctrl Z aqui para eu voltar para o 100% aqui. Cursor lá no começo. Cliquei no reloginho da escala só para eu criar o primeiro keyframe da propriedade. Aí eu vou criar um lá no final. De novo. Posicionei o cursor. Vou criar agora aqui no losango. E vou aumentar para 150%, por exemplo. Ele alterou largura e altura proporcionais porque está com um cadeadinho travado ali, né? Para você não estragar o vídeo. Agora vejam o que acontece aí com o vídeo. Não, peraí. O que eu fiz? Não, foi de 100%, que o vídeo já começa em 100%, né? Para 150% ou para 200% aí, no caso de vocês. Que daí ele vai dando zoom. No meu caso aqui, o meu vídeo não é bom para ver isso porque ele já tá com o movimento de ir para frente, né? Mas talvez no de vocês, deixa eu aproximar. Deixa eu aproximar os keyframes aqui. Ó, o meu vídeo agora dá um zoom bem forte, assim, ó. Né? Ele dá um zoom e aí continua. Dali para frente continua com aquela escala. Se você quiser voltar, daí é o mesmo esquema, né? Posiciona o cursor lá para o final, cria mais um keyframe, ele vai manter a propriedade que você já estava, no meu caso é 150%, pus um no final para voltar para o 100%. Se você colocar um valor menor que 100%, ele vai ficar menor do que a tua área de trabalho, né? Se eu diminuir para 50%, no meu caso aqui, daí vai ficar meio ridículo porque eu vou conseguir ver a borda preta, sabe? Então, por padrão, o vídeo está na proporção 100%, na escala de 100%. Mas claro que isso você só consegue fazer com qualidade se o teu vídeo permitir, né? Se você tiver resolução maior do que a tela que você está trabalhando, né? Mas é um efeito legal para foto, por exemplo. Se você quiser, não tiver um vídeo de fundo, mas quiser colocar uma foto, você consegue fazer a foto com um zoom de levinho, assim, enquanto você vai mostrando uma informação por cima. Eu não sei se vocês já ouviram falar num efeito Ken Burns. Ele é um efeito de um cara que inventou ele fazia documentário e aí no documentário se tinha muita foto e aí ele tinha um efeitinho que ia passando a foto devagarinho, assim, né? Ela tinha um leve efeito para não ficar tão monótono de assistir. Aí esse efeito basicamente é um pouquinho de escala, você dá um zoom out, um zoom in de fraquinho, e você tem um movimento lateral também, que a gente pode fazer agora. Vocês podem ver que em cima da escala tem a posição. Eu vou criar um keyframe de posição ali também.
criei um keyframe inicial, e aí na metade do vídeo aqui eu vou criar um outro keyframe para movimentar o vídeo. Você pode movimentar ele pela lateral aqui, pela timeline mesmo, ou você pode, nesse caso, clicar em cima do vídeo lá e arrastar para onde você quer. Estão me acompanhando? Vou voltar então. Eu adicionei a posição aqui, voltei o cursor no 0, cliquei no reloginho da posição. Aí vou adicionar no meio do vídeo aqui um novo keyframe. Posicionei o cursor. Felipe, está acompanhando aí? Vou adicionar um novo keyframe, agora clicando keyframe novo, clicando no losango. E mantendo aí nesse keyframe do meio do vídeo, eu vou alterar a posição do vídeo. Ela pode ser tanto por essa altura e largura aqui, é a posição X e Y do teu vídeo, mas no caso da posição é mais fácil você ir lá no preview do vídeo e arrastar o vídeo para onde você quer. Opa. Clica no vídeo e arrasta ele para onde você quer. Não mexa muito para o efeito ficar suave, né? Só para a gente ter uma ideia. Quando você faz isso, você movimenta o vídeo naquele momento que está selecionado no cursor, tá? E naquele keyframe. Aí se você se você der um play agora, você vai ver que o teu vídeo, além de dar o zoom que a gente já colocou, ele também tem esse movimento lateral ou vertical aí que você selecionou. Conseguiu sacar? O meu também tava demorando o preview aqui. Veja se não, dando mais uma ou duas rodadas aí do preview, se ele já não, se ele não se situa. O meu vídeo ficou bem loucão aqui, né? Testando um monte de efeitos aqui, mas... Deixa eu pegar uma parte mais... Deixa eu ver se tem uma parte mais parada do meu vídeo aqui pra ver a gente conseguir testar o efeito. Não tem. Acho que sim, é o peso da renderização ali. Se depois vocês quiserem trabalhar com um vídeo com um pouco menos de qualidade, a gente pode criar uma composição que não é Full HD, né? Poderia ser HD mesmo. Uhum. Nesses casos, daí começa a fazer diferença já a máquina, né? O After, pelo que eu tava olhando aqui no meu... Deixa eu abrir meu... Não. Isso. Daí se você mudar a posição, se você fizer uma posição mais distante, ele vai ficar uma mudança mais drástica, né? E aí você pode ver que... o meu After aqui, deixa eu ver... Tá consumindo, meu Deus, 10 GB de memória, que nem sei se tem tudo isso no computador. Isso. Melhor não. Mas eles entenderam que a lógica é a mesma, né? Keyframe inicial, keyframe final, e aí você muda a posição. Eu quero que ele comece de um lado e eu vá para o outro. Com isso aí a gente consegue fazer animar o texto, por exemplo. Vamos desligar, eu vou desligar esses efeitos que eu fiz aqui. Diga lá.
Não, ele já tem várias coisas prontas. Vamos ver agora. Desliguem aí então esses novos efeitos que a gente criou. Se você clicar no reloginho, ele some todos os keyframes daquela... Ixi, sumiu tudo, tudo. Não, não. Salvem na máquina de vocês, não precisa me enviar. Tá? É mais para vocês conseguirem entender como é que funciona. Daqui a pouquinho a gente vê como salvar o vídeo para vocês também terem um MP4 salvo aí, tá? A opacidade pode deixar, que é o nosso fade in e fade out que ficou mais bonitinho, né? O resto foi meio para teste só. Tenta desligar o reloginho e ver se ele apaga só o que você está clicando. Eu fiz uma antes que deletou a opacidade, eu acho que... Ah, é verdade, é verdade. A escala, dependendo da ordem que você apagou os keyframes, é verdade, vou colocar 100% de volta. Se puder resetar para 100%, daí ele vai ficar como a gente... Eu acho que ele fica a escala que estava no momento de deletar, onde é que estava o teu cursor. Acho que é isso. Vamos adicionar um outro efeito que não está nessa listinha aí. Na minha área de trabalho já está com um item aqui que chama efeitos e pré-definições. Veja se aparece aí para vocês. Isso, vamos tentar adicionar no vídeo. Pelo menos esse desfocado aí que a gente viu lá no outro esquema. Naquele vídeo de preview lá. Vocês vão ver que tem uma listinha enorme de coisas aqui, né? E aí você vai clicar. O meu demorou um pouquinho aqui também. Isso, o Felipe que já conseguiu abrir, você vai ver que os itens são grupos e dentro dos grupos tem mais um monte de coisa, né? Então, perspectiva, ruído e granulação, por exemplo, isso que você falou de risquinho na tela, ou algum efeito de granulado, isso você poderia fazer aqui. Como é que funciona esses caras aqui? Eles funcionam arrastando e soltando em cima da layer que você quer mexer. Só escolha bem aí, não faça... Como ele está meio lento aí no computador de vocês, talvez o efeito seja uma coisa meio pesada, né? Eu vou escolher um aqui só para testar, que é o desfoque. O de vocês está em português, então é desfoque e nitidez. Para quem não está em português é blur. Deve ser blur e sharpen. Dentro do desfoque e nitidez, ele tem um desfoque que chama gaussiano. Veja ali se tem o desfoque gaussiano. E arrasta ele em cima... Você pode arrastar tanto em cima da visualização aqui da camada, como na timeline. Acho que sim. Vou soltar aqui na barra. Acho que não tem problema. Quando você jogar tanto em cima da barra quanto em cima do vídeo aqui, ó, eu fiz jogando na barra, vou repetir aqui jogando em cima do vídeo, só para vocês verem. Segurei, arrastei e vou soltar ele aqui em cima do vídeo. Ele fez a mesma coisa. O que ele aconteceu ali na timeline? Ele adicionou dentro da layer do vídeo um novo grupo de coisas aqui que chama efeitos. Aí você abre os efeitos, tem um efeito só, que é o efeito que a gente escolheu. Se você arrastar mais coisas, eles vão vir todos aqui dentro do efeitos, tá? Quando você abre o desfoque gaussiano, vocês viram que quando a gente... Isso, vocês viram que quando a gente tinha o vídeo, você nem tinha esse efeitos aqui para não ficar muito poluído, né? Então ele apareceu a partir do primeiro efeito que a gente criou. Agora abrindo o efeito aqui, eu vou ter aquele desfoque gaussiano, que é o efeito que a gente já adicionou, e aí você tem 3 níveis aqui dentro, né? Que são as 3 propriedades para você formatar esse efeito. A gente não precisa de tudo isso, vamos só mexer com esse primeiro aqui, nível de desfoque.
E aí vamos fazer um teste simples, que é o vídeo começa borrando e vai voltando ao normal. Então eu vou arrastar o cursor lá no início, criar um keyframe aqui no nível de desfoque, cursor lá no 0, vou clicar no reloginho do desfoque, do nível de desfoque. Aí ele começou em 0 porque o vídeo está sem desfocar nada. E lá no final, vou adicionar um outro keyframe. Como é que eu tinha falado? Que o vídeo começa borrado, né? Então vou criar os dois keyframes no final, os dois estão com 0, vou voltar lá no primeiro, pela setinha aqui, e aumentar o nível de desfoque aqui, seja lá o que significa esse número que está aqui. Eu vou ter que posicionar ele um pouquinho mais para frente, porque a gente está começando com o vídeo preto, né? Então não vai dar para ver. Joguei aqui num segundo, onde o nosso fade já acabou, e aí eu consigo ter uma ideia melhor do quanto que está desfocando. Ah, claro, né? Só que quando eu fiz isso, aí entra uma outra coisa que eu não comentei com vocês. Quando eu joguei o cursor para conseguir enxergar o efeito, e eu fui mudar o nível de desfoque aqui na frente, vocês viram que ele adicionou um keyframe a mais, né? Daí ficar mais. Aí não vai acontecer isso. Como eu joguei o cursor num lugar vazio e comecei a mexer na propriedade, ele cria um keyframe automático, tá? Esse é mais um jeito de criar o keyframe, só que de um jeito mais fácil. Você só seleciona onde você quer e começa a mexer na propriedade, tá? Vou continuar com esse terceiro aqui, só para a gente conseguir ver. Então eu adicionei um desfoque de 24 no meu primeiro segundo e ele vai até 0 lá no segundo 6. Não, pode ser do jeito que você fez aí, não tem problema. É só para eu conseguir enxergar. Ó. No final do meu vídeo ele está chegando com a nitidez que deveria. E aí no início do vídeo ele está borrado. Os 24 aqui. Não, eu preciso de 2 só. Posso apagar o primeiro aqui. Eu acabei criando esse terceiro. Vou colocar 24 aqui de novo. 24 no primeiro e 0 no segundo. Eu acabei criando. Isso, se eu adicionar, por exemplo, 100, ele vai ficar sem conseguir identificar o que é a imagem. Ó, o borrado 100 é o borrado total. Que no caso de um vídeo, ele fica até meio feio porque ele fica com uma... Você consegue ver a borda aqui, né? Ele teria que estar com o vídeo teria que estar maior do que a área de trabalho para ficar bonito. Tipo o que eu fiz agora, né? Selecionei o vídeo, aumentei ele um pouco para ele ficar maior que a área de trabalho e daí o blur não fica feio. Mas é isso aí, comecei com um blur super forte. Vocês podem ver que a legibilidade fica bem boa do textinho que vem na sequência. E ele vai ficando em 0 lá no final. Se a gente quiser usar a mesma lógica daquele vídeo de exemplo, desse cara aqui, que o blur vem só como uma ajuda. Do jeito que tá aqui no meu, ele tá bem simples. Ele começa borrado e termina nítido. Como a gente tá com o fade aqui, ele não tá tão... acaba meio que bagunçando um pouco, né, essa lógica. Isso, porque eu comecei com um desfoque 100 e terminei com desfoque 0. O desfoque 0 é o normal do vídeo, tá? Isso. Vamos fazer esse exemplo do vídeo agora aqui para ficar mais fácil.
Acho que é mais fácil a gente deletar os keyframes aí e começar do zero. Então eu vou clicar no reloginho aqui, só para ele jogar fora o que a gente já criou. E eu já vou escolher... Ah, isso aqui daí, claro, né? Eu estava com o cursor no desfoque 100, então ele ficou o vídeo inteiro borrado. Vou mudar aqui, vou mudar para 0, daí o vídeo fica com 0 de desfoque no vídeo inteiro. Estão acompanhando? Pode tirar, para a gente imitar o do vídeo lá. Vocês estão que nem o meu aqui, que tem um textinho entrando e saindo no meio do vídeo? Se não tiver, é só deixar o vídeo, a layer do texto menor aí do que o vídeo. Daí a gente vai fazer o seguinte, um pouquinho antes de entrar o vídeo a gente vai borrar, e um pouquinho antes de sair a gente vai voltar ao normal, tá bom? Ou um pouquinho depois. Tá? Então, ó, aqui no meu 1 segundo e pouquinho começa o meu texto. Eu vou voltar um pouco antes dele aqui, deixar o cursor ali e criar o primeiro keyframe do desfoque. Então vou ligar o reloginho. Eu estava na layer de vídeo selecionada, tá? Aí criei o meu primeiro aqui, vou andar um pouquinho, vou criar um segundo aqui quando o vídeo começa. Quando o texto começa, isso. Quando o texto começa, aí lá no texto terminando, criei mais um. Vou criar todos e depois a gente formata, tá? E vou criar um quarto. Então, 4 keyframes de desfoque, todos zerados, tá bom? Por enquanto eles não estão fazendo nada porque a gente não disse o nível de desfoque que eles merecem ter. Beleza? Daí eu vou me movimentar pelas setinhas aqui para chegar no keyframe 2 e no 3. O 2 e o 3 é o que a gente vai mexer, certo? Então no 2 aqui eu vou jogar, sei lá, 15 de desfoque. Um pouquinho mais, 20. Isso. E no 3 também. Não preciso mudar o nível de desfoque no meio do caminho aí. Eu só quero que ele vire desfocado e volte ao normal. Tá? Então mexi só no keyframe 2 e 3 e é isso que a gente vai ver agora. Desfoca, fica só durante o texto e volta. Beleza? Ah, eu quero que o vídeo volte para demorar, ele demore mais para, ó, ele tá assim no meu, ó. O texto acaba, ele já volta. Eu quero que demore mais para voltar ao normal. Aí você clica no keyframe que você quer e arrasta. Se eu arrastar só o último, ele começa a voltar ao normal quando acaba o texto, mas termina de voltar ao normal só aqui na metade, ou só no final. Que daí significa que ele fez uma transição mais demorada do desfocado para o nítido. Fica menos brusco. Então tudo que vocês... Deixa eu voltar um pouquinho na minha câmera aqui. Parar de compartilhar a tela. Então sempre que você tiver dois pontos-chave muito próximos, você vai ter uma transição bem rápida entre eles. E aí, você esticando a distância entre eles, você tem uma transição mais lenta, que vai de um ponto até... Ela termina quando chegar naquele ponto. Beleza? Ou uma outra sugestão para você ter transições mais suaves é aquilo que a gente fez no começo, que é eu não fazer uma propriedade que é tão diferente, né? Eu poderia ter um blur mais suave, não precisaria estar com esse nível tão alto. Daí também, por mais que você tenha os keyframes próximos, você não vai ter tanta diferença de um para o outro, porque o primeiro não estava tão forçado. Que é o que fica legal com aqueles movimentos que a gente estava vendo de zoom ou de como é que chama ali? Posição, né? A posição, se você escolher uma posição aqui e uma aqui, o vídeo vai fazer assim, né? Se você escolher uma posição bem próxima uma da outra, ele vai fazer uma transição bem lenta. Beleza?
Então vamos voltar lá, compartilhar a tela de volta. Galera, 12:30, vamos mais um pouquinho aqui? Como é que vocês estão aí? Vamos até... Como é que a gente vai aqui? 15 para 1 ou você precisa sair já, Felipe? Mais 10 minutinhos? Diga lá. Isso. Isso, a distância entre eles define o tempo que vai durar e o quanto você coloca de propriedade naquele keyframe vai definir o quanto de efeito você vai adicionar. E daí o resto é no feeling, você vai olhando, dando preview e vendo se ficou legal ou não. A animação é bem... você tem que testar, né? Tem que dar o play, ver se ficou legal, dar o play, ver se o timing ficou legal, ficou muito próximo, tem que ser mais lento. É isso. Você vai adicionando para ficar legal. Uma coisa que pode ser bem... já que a gente daqui a pouco está chegando no finalmente, então não vai dar tempo de fazer mais muita coisa, o que dá para fazer para testar aí é jogar um fade in, fade out no texto, né? Vocês podem ver que o texto está entrando seco. A gente não fez ainda o fade in, fade out nele. Então você adicionaria lá no texto a opacidade, né? Transformar, opacidade, adiciona lá 4 keyframes para o texto. E isso, transformar. E daí é igual do vídeo. E isso que a gente viu hoje é meio que o básico do software para qualquer outro efeito, tá? O que vai dificultando daí a quantidade de camadas que você está trabalhando e posicionar provavelmente. Mas acho que o que mais pesa daí pro After acho que a qualidade dos vídeos. Tipo, se você estiver trabalhando com vídeos muito pesados, vocês viram que a gente está trabalhando com um vídeo curtinho, né? De 10, 12 segundos. 20 no máximo. Então acho que se você adicionar um vídeo de 1 minuto, começar a fazer muito efeito em vídeos compridos, aí acho que ele começa a pesar para renderizar o preview ali, né? Tanto que ele tem algumas opções aqui. Vamos fazer já. Só vou mostrar um negócio para vocês, talvez facilite inclusive o tempo, mas pode facilitar o tempo que vocês estão usando aí para dar o preview. Aqui na tela de preview ele tem uma qualidade de renderização do preview. Ele começa em automático, no meu caso está escrito máxima. Eu ia sugerir, se tiver em metade ou em terceiro, ele já é suficiente para você conseguir ver. Ó, vocês viram que no meu aqui ele ficou um pouco pixelado, não sei se a transmissão vai deixar. Mas ele já renderiza mais rápido, né? Quando você está trabalhando só com fade in, fade out, as entradas, onde que entra, onde sai, a qualidade ali importa pouco, né? Aí você pode, quando você quiser uma coisa mais específica, você aumenta a qualidade da resolução ali e beleza. Eu acho que ele vai ajustando automático de acordo com o que você tem de processamento disponível aí, né? Mas caso esteja muito lento, vocês podem diminuir ali a resolução. Salvem esse projeto aí para a gente conseguir renderizar ele num MP4. Arquivos, salvar. Você conseguiu fazer ela entrando e saindo? Ali no início do texto, né? Isso, só que daí com 3 vai acontecer o seguinte, né? O texto vai começar a sair já a partir do segundo, né? Então beleza. Aí, se você quiser mais controle, daí o controle máximo é com os 4 keyframes, né? Você tem 2 de entrada e 2 de saída. Beleza?
Isso, vou adicionar aqui os keyframes da opacidade para meio que para repetir o que vocês estão falando, né? Vocês têm 4 keyframes aqui. Cara, se ficou legal com 3, tá beleza. O que é importante só é você entender o que está acontecendo, né? Aonde que ele está começando o movimento e aonde que está terminando. O que vai acontecer com 3 keyframes é só que ele vai ficar um tempo maior ali fazendo a transição, né? Tanto entre o primeiro ou o segundo, como entre o terceiro e o segundo e o terceiro. Não sei qual que está maior aí no teu caso. Isso. Entre esses espaços vai acontecer a transição que você programou, tá? Vou deixar 0 aqui no meu também, para vocês verem também. Ó, sutil e já ficou, mas ficou um efeitinho bem profissional, assim, né? Entrou, beleza. Um outro que eu ia mostrar na sequência para vocês, mas acabou, acho que não vai dar tempo, é o efeito de movimento, né? O que eu estou usando nesse cara da praia aqui, né? Eu começo sem nada, aparece uma linha, a linha é um elemento que a gente criou no After ali mesmo, tá? Ele vai ficar uma camada extra, mas aí o texto vem de lado. Qual que é o mecanismo para criar esse texto aqui? Sugestões? Alguma pista? Posição. Posição. Fez um texto do jeito que a gente fez o nosso texto. Aí aqui ele está na posição normal. E aqui eu criei um keyframe para posicionar o texto mais ou menos aqui, assim, antes dele entrar para cá. Se você fizer isso, se a gente fizer, vou fazer rapidinho aqui, só para a gente ver como é que ficaria. Vou adicionar a posição. Se não conseguir acompanhar, daí não tem problema, tá? Só pra gente terminar rapidinho essa parte. Posição normal aqui e uma posição inicial. Vou colocar a posição inicial do texto aqui. Vou adicionar mais um keyframe. Mas eu vou jogar a posição lá para baixo. Como eu não consigo enxergar aqui onde eu tô, pode ser, não, vou fazer mais fácil. No começo do texto aqui. No começo do texto, um keyframe, e aí eu vou posicionar ele. Posso fazer a posição lá no preview mesmo, vindo de fora do vídeo. Então ele aqui está com a posição fora do vídeo e aqui está com a posição onde eu quero. Vou dar um play aqui para vocês verem como é que ficou o meu. Então ele veio de fora, tá? Você delimita o inicial e o final, e nesse caso eu quis que ele continuasse no final, tá? Por isso que eu só tenho os de entrada. Eu não fiz uma transição de saída com a posição. Ó, entrou. E eu adicionei mais um efeito que é o de posição. Vocês podem ver que ele ficou ele é uma transição bem seca, assim. É meio estilo PowerPoint, assim, né? Fica meio xarope. Uma coisa que deixa um pouquinho mais legal os movimentos é um botão que fica aqui, ó. Qual que é? Esse cara aqui, ó. Desfoque de movimento. Se você selecionar na layer que você está trabalhando, no meu caso é a layer de texto, e clicar em desfoque do movimento aqui, ele vai ativar meio que um blur nas coisas que estão se movimentando. Como eu movimentei o meu texto, vou dar um play para ver se dá para enxergar. Veja se vocês conseguem enxergar a diferença. Ele dá uma tremidinha no texto, uma desfocada, ó, vou passar ele rápido, enquanto o movimento está acontecendo. Isso dá uma ilusão um pouquinho mais real de movimento. Vou desligar para vocês verem, ó. Quando você desliga, ele vai o texto nítido até o final. E quando eu ligo de volta, ele dá tem essa opção um pouquinho com um efeitinho. Isso já é um movimento um pouquinho mais real. Tem uma outra coisa que, quando você vai trabalhar com posição, todo mundo já faz quando cria o keyframe, é você selecionar os 2 keyframes aqui da posição. Eu vou clicar com o botão direito. Criem os 2 de posição aí rapidinho, só pra gente fazer esse teste.
Seleciona lá o início do texto, cria um de posição. Pode ser um pouquinho, ou no primeiro já do texto, na hora que começa o texto, daí fica mais fácil de posicionar ele. Faz um de posição um pouquinho mais para frente e depois edita o primeiro. Daí no primeiro você pode clicar no texto ali no vídeo mesmo, clica no texto e posiciona ele em outro lugar. Arrasta ele para fora da área, por exemplo. Por isso que eu fiz bem no começo ali, que fica mais fácil de selecionar ele. Você conseguiu arrastar, você pode selecionar no meio dele. Ó. Eu vou aumentar o tamanho do meu texto aqui só para a gente conseguir movimentar ele. Espera aí. Vou pro keyframe aqui da frente. Volta lá na setinha lá em cima. Ó. Você deve ter clicado 2 vezes e ele entrou no texto. Daí você volta na ferramenta seleção. Isso. Daí no primeiro keyframe de posição você clica no texto e arrasta ele como objeto lá para fora. Tá? Tá conseguindo aí, Felipe? Isso, daí conseguiu ligar o desfoque de movimento lá. Seleciona ela e dá um delete com o teclado. Seleciona na linha do tempo. Beleza? Eu vou mostrar um negócio. Ele vai depender do quanto você está movimentando. Né? Se você tiver, vou fazer um teste aqui para vocês. Vou aumentar o tamanho do meu texto e mostrar como é que seria o movimento. Ah, não. Ele acontece, o efeitinho que dá para ver é quando o movimento é rápido, assim, e em grandes objetos em geral. Se você tiver um texto grandão, assim, ele é um detalhe que fica legal. Daí a gente começa a entrar em detalhes de animação, né? Que daí fica um pouquinho mais... Quando você vê uma animação legal, ela é cheia de detalhezinhos que não, necessariamente você não percebe, mas está tudo ali dentro, né? Uma outra coisinha que eu vou mostrar aqui antes da gente exportar o vídeo. Pode deixar só para explicar um negocinho do movimento agora. Porque daí provavelmente teus keyframes estão muito próximos, né? Ele está percorrendo uma grande distância em pouco tempo. Daí ele está indo a velocidade super rápida. Você pode aumentar a tua barrinha do texto ali e fazer o teu texto também entrar com mais suave. Mas uma coisa sobre o movimento agora é que o texto está entrando assim, ó, velocidade constante para em velocidade constante. O texto está entrando assim, né? Na vida real, as coisas se movem de jeitos diferentes, né? Então eu gosto de uma explicação do como é que é o movimento que a Disney faz, né, nos personagens. Por exemplo, os personagens se movem de jeitos com movimentos bem exagerados, né? Então você tem o Pato Donald vai pegar uma caneca, ele tem uma preparação do movimento para trás, daí ele vai pegar a caneca, daí quando ele vai em direção ao objeto, o movimento está acelerando. Então você sai do zero, você não entra em velocidade constante, pega o objeto, para. Então você tem uma aceleração, daí o movimento é normal, daí ele freia. Quando você tem essas diferenças de movimento, o movimento fica mais natural. Então tem uma opçãozinha que a gente consegue fazer direto no keyframe ali, que ele
ele pega o movimento e vai freando antes de chegar e acelerando quando vai sair, tá? Vou mostrar agora como é que é. Você seleciona os dois keyframes ali do movimento. Ó, vou dar um play só no meu, eu não sei se vai dar pra com certeza ver, né? Mas vou dar um play no meu vídeo seco aqui. Esse é o texto entrando secão, com velocidade constante. Agora eu vou selecionar os dois keyframes, botão direito, assistente de quadro-chave, ou Keyframe Assistant, para quem está em inglês. E para quem está em inglês, essa primeira opção aqui chama Easy In, Easy Out, se eu não me engano. Atenuação simples. Pode selecionar, vocês vão ver que o ícone mudou ali, que ele virou uma outra coisa. E vamos ver se no play aqui dá para entender o movimento que aconteceu. Ele até demorou um pouquinho para carregar. Mas a chegada, principalmente, é a que dá mais diferença ali. Porque parece que ele dá uma freada antes de chegar. É mais ou menos o movimento que eu estava explicando com a minha mão ali, tá? Se ele acelera antes de entrar... Isso. Isso deixa o movimento também um pouquinho mais legal. Então, quando você criar uma coisa que se movimenta com a posição, você já pode clicar lá em... seleciona o keyframe, botão direito, assistente e atenuação simples. Que aí pelo menos ele já cria uma aceleradinha no começo e uma freada no final e fica um pouquinho mais legal. Beleza? Ele tem um editor, o After tem até um editor de movimento. Ele tem um editor de gráfico aqui. Que aí você consegue ver que agora virou uma curva esse movimento que a gente está fazendo. Se eu desligar o efeito de posição, cadê? Não precisa me acompanhar, tá? Só dar uma olhadinha no vídeo aqui. Se eu tirar, voltar atrás aqui, vou dar um Ctrl Z e tirar as atenuações de movimento, que deixaram o meu texto seco, se eu for na edição de gráfico, ele é uma linha reta. Aí com a atenuação dos movimentos aqui, atenuação simples, perdi. O editor de gráfico é do lado do comecinho da linha do tempo ali. Daí ele já tem aparece uma curva significando a aceleração ou não. Você pode até editar, daí se você quiser melhorar essas acelerações ou freadas, você pode fazer isso no editor de gráfico. Belezura? Isso. Eu só fiz para mostrar, mas eu já acho que está demais também. A gente já está colocando muito efeito aqui. Aí só uma diferença em relação a esse que eu fiz aqui, agora, que vocês estão vendo na minha tela, que ele entra de baixo, e aquele do exemplo, é que esse que ele entra de baixo parece muito um efeitão pronto do PowerPoint. Aí naquele lá ficou um pouquinho mais chique, porque eu coloquei ele vindo de algum lugar no meio da tela, que é essa linha que eu criei. Ó, vocês podem ver que acontece muito isso na TV, assim. Tanto GC que entra, ou um horário que vai aparecer na TV a cabo ali, programação, entra tal horário, sabe, esses elementos que estão em cima da tela. Se vocês começarem a treinar o olho agora para ver essas coisas, vocês vão ver quais são os efeitos que eles estão usando e como é que vai entrando as coisas e saindo. Normalmente você tem um elemento... daí eu não tenho conhecimento assim de quem trabalha pesado com isso, mas eu imagino que muita coisa seja. Teria que ver quem trabalha direto com TV, né, para ver se tudo isso realmente é feito lá. Mas normalmente a sacada é essa, você tem algum elementinho de layout que faz o teu movimento um pouquinho mais legal, né? Tipo aqui eu fiz o texto saindo dessa linha. E essa aqui daí é um pouquinho mais complicada, não daria para mostrar agora, porque eu tive que criar uma máscara, que é tipo um quadrado, que está dentro da layer do texto, tá? Por isso que ele entra... Por isso que ele não aparece antes dessa linha aqui. Meio que é esse o mecanismo. Daí essa máscara é um pouquinho mais complexa de fazer, mas
uma hora que, se vocês quiserem testar, vocês podem me perguntar que eu mostro como é que faz. Tá, beleza? Aí os outros vídeos que tinham aqui, daí são coisas bem específicas do After, tá? Esse aqui que eu fiz, vocês podem ver que o texto está correndo junto com o vídeo. Aqui eu usei um rastreador de movimento que tem no After para identificar um ponto nessa curva aqui. E daí, conforme o vídeo foi andando, o After posicionou sozinho o meu texto ali junto com a curva. Isso acontece muito também, início de seriado, parece assim, né? Que você está com um texto que vai correndo junto com a paisagem. Então isso já são coisas mais específicas do After. Uma outra coisa, esse vídeo aqui é um efeitinho de texto que eu joguei. Em vez do texto entrar como um fade, ele vai como se tivesse escrito. Eu anotei uma sequência de efeitos legais aqui nesse roteiro. Ó, animações prontas para texto, tem todas essas aqui. Acho que eu anotei... eu fiz uma mistura de inglês e português aqui, mas deve dar para achar. Esse Animate em máquina de escrever, ó, tá aqui nos efeitos. Efeitos, text, tem aqui texto. Dentro do texto tem... não é isso? Pré-definições de animação, text. Aqui. Tem mais um nível aqui em cima. Efeitos, pré-definições, pré-definição de animação lá em cima é o primeiro item. Daí tem uma pastinha text, daí dentro tem animate in, e aí tem a máquina de escrever ali dentro. Daí mesma coisa, se você arrastar esse efeito de texto em cima do teu texto, ele já vai aparecer, ele faz o efeito. No nosso caso, já está cheio de coisa, né? Então ele vai somar o efeito com todos os outros que a gente fez. Aí teria que configurar ele certinho, né? Mas o mecanismo vocês já conhecem. Ele entrou como mais um elemento dentro da layer. Nesse caso ele chamou de animador, né? Os efeitos dentro do texto se chamam de animador. Mas é isso, dei um voltar atrás aqui. Aí é a mesma lógica. Você acha um efeito, arrasta ele para dentro e acaba conseguindo criar coisas tipo esse aqui, né? Ele tem um efeito de entrada, que é o máquina de escrever, e um efeito de saída, que é um outro lá que eu deixei anotado também. Beleza? Vamos só salvar para a gente conseguir transformar isso numa coisa que dê para compartilhar com alguém ou salvar em algum lugar. Então salvar como vai salvar o teu projeto. Teste de título, isso. Uhum. Essa parte é mais chatinha agora. Quando você salva o projeto, o que ele salva? Ele vai salvar um arquivo bem pequeno. Vou abrir o meu para vocês verem aqui enquanto isso. Formato do Adobe After Effects. Na minha tela aqui vocês devem estar vendo o ícone do meu arquivo. Olha o tamanho dele aqui, 80K. Ou seja, não tem nada lá dentro. Principalmente não tem o vídeo, porque o vídeo que eu estou usando, deixa eu abrir aqui, o vídeo que eu estou usando tem 8 MB ou 14 MB, ele está em outro lugar. Então o que o After salva é o local das coisas, onde que está no teu computador os arquivos, e ele salva essas configurações todas aqui da linha do tempo, né? Qual layer é alimentada por qual arquivo e quais efeitos tem em cima dela. Daí quando você abre o arquivinho do After Effects, ele junta todas essas coisas e configura de novo o teu vídeo para você poder renderizar. Todo mundo conseguiu salvar? Salva o projeto. Agora a gente vai em exportar, arquivo exportar, adicionar a fila do Adobe Media Encoder. Quando você fizer isso, ele vai abrir um outro programa que deve ter instalado junto aí com o After Effects. No meu caso, eu nunca testei ele tem um adicionar, tem, né? Adicionar a fila de renderização. E eles exportam em MP4 ou Movie, alguma coisa assim?
Ah, tá. Eu fiz o normal aqui, arquivo, exportar, adicionar a fila de renderização. Ele adicionou como se fosse uma aba aqui, junto com a minha composição. Daí na fila de renderização ele tem as configurações. Eu, por padrão, usei o Media Encoder ali, que é uma sugestão da Adobe ali. Eu não sei exatamente qual que é a diferença entre cada um, né? Eu sei que no Media Encoder você consegue também configurar qualidade, tamanho do que você vai exportar, etc. O meu também tá abrindo aqui, já mostro para vocês. Mas a lógica é essa, ele vai jogar esse vídeo que você configurou do jeito que você viu no preview para a fila do encoder e lá você vai exportar ele com a qualidade que você configurar. Daí vai cair um MP4, não sei se tem algum outro formato melhor de vídeo para salvar. Vamos ver se ele vai abrir agora. Adobe Media Encoder. Ele deveria ter aberto automático, que no meu caso eu acabei abrindo o programa aqui para ajudar o computador. De alguém já abriu aí? Demora, meio chatinho. Felipe, você tava com um prazo apertado aí, cara, se quiser encerrar, tá me ouvindo aí? Felipe caiu já? Olha, o Dirk tava na... Tá na escuta aí, Dirk? O Felipe caiu. Tá. O meu não abriu ainda, mas você deve estar vendo no painel direito o nome do teu arquivo ali. Veja se aparece. Eu lembro que ele demorava um pouquinho para aparecer na fila aí também. Depois que você abria o encoder. Espera um pouquinho ver se surge um arquivo ali. E daí ele deve ter em cima da lista de arquivos é para ter um play e um pause. Veja se o play aparece para você. Nossa. Isso. É nesse play que você vai mandar ele renderizar. Eu nunca fiz esse caminho. O meu apareceu aqui já. Se olhar na minha tela, já aparece mais ou menos parecido com o teu. A fila tá vazia, né? Ele. Sempre que eu usei isso aqui, eu mandei direto do After e ele demorava um pouquinho para aparecer. Mas aí quando ele aparece, é só você. Ele vai aparecer nesse painel aqui. O teu já está aparecendo, né? E você dá um play que ele vai fazer com as configurações que vão estar aqui embaixo. O teu apareceu uma listinha de configurações aqui embaixo. Não, deixa ele codificar, é um vídeo curtinho, ele não deve demorar muito. E daí esse tempo de renderização vai depender da qualidade do vídeo que você está salvando, dos efeitos que você aplicou, né? Quanto mais efeito, mais demorado. E se tiver algum efeito que é muito complexo de renderizar, por exemplo, um granulado, esse tipo de coisa acaba sendo meio pesado. E, cara, não faço nem ideia, porque você pode ter pouco efeito nele e estar salvando numa qualidade menor. Por exemplo, o meu vídeo caiu aqui. Pré-definição, ele está correspondendo a de origem. Mas aqui eu posso salvar já um vídeo em 720 ou em 480p, tá vendo? Ou escolher ele. Esses dias eu vi umas configurações para que não mexia no tamanho do vídeo. Onde que era?
Não estou enxergando aqui. Mas tem um lugar que você consegue mudar o tipo de renderização que ele está fazendo. Deixa eu ver se é clicando no nome do formato aqui. E daí você consegue diminuir o tempo de renderização, né? O ideal é fazer, claro, começar com um trechinho pequeno para ver se vai funcionar. E em geral no After você vai renderizar coisas pequenas, né? Você vai fazer uma animação da vinheta, por exemplo. Daí salva o MP4 ou ele tem um exportar até direto pro Premiere aqui. Ó, exportar projeto do Adobe Premiere. Eu acho que isso aqui já você consegue sincronizar os dois programas. E daí você volta para o Premiere para continuar editando o projeto. Beleza? Terminou? Veja se na tua pasta a pasta está indicada ali no arquivo de saída. Isso, daí o MP4 deve ir para a mesma pasta onde estava o arquivo do projeto. O arquivo .aep que tiver lá é só o arquivo de configuração do projeto, que é o que a gente já viu, que é bem levinho. Ficou mais ou menos a qualidade do vídeo que você baixou lá do site de banco de imagens. Veja se dá, abre ele aí no Windows Media Player, veja se funcionou. Você não consegue ver o preview. Uhum. Daí veja se funcionou, ele deve ter renderizado com os efeitos, tudo, do jeito que a gente configurou. Só uma dúvida nessa coisa do Media Encoder, uma dúvida que a galera teve na primeira aula é que esse status pronto aqui, parece que o vídeo já está renderizado. Mas o status ele está pronto para ser renderizado. Daí depois que você adiciona o play aqui, que daí ele vai rodar aquele vídeo com as configurações que você escolher. Então tá certinho. Com a qualidade que você escolheu lá. Se você quiser... Isso, então funcionou. Se você quiser renderizar de novo em outra qualidade, mas o mesmo vídeo, você não precisa mudar, você não precisa entrar lá no After de novo para enviar. Você pode fazer direto aqui no Media Encoder. Só muda ali a qualidade, escolhe outra configuração, outro tamanho de vídeo e dá um play de novo. Daí ele vai... Oi? Aqui ele tem a configuração de... Isso, ele... É porque... será que tem que adicionar de volta? Clicando no botão direito não dá para fazer de novo. Bom, dá para enviar de novo. Ó, vou no After aqui, exportar, adicionar a fila do Media Encoder, ele deve aparecer mais rápido agora da primeira vez. Não, só para você saber. O meu também, ele fica cinza e não deixa mais você mexer, né? Mas aí se você vai no After e manda de novo, daí você consegue alterar. Então eu consigo escolher o MP4, por exemplo. Tem um lugar que aparecem mais opções aqui do formato que escolher. Mas é isso. Vamos ver se ele aparece para mim aqui. Ó, o meu acabou de escolher um formato de celular bem ruinzinho aqui. Ele renderizou meu vídeo, mas numa qualidade bem ruim, num tamanho pequeno, mas ficou com 200k. Mas é isso, ali no Media Encoder você consegue controlar tudo em relação à renderização. Beleza? O que você pode fazer é subir ele no Drive e me passar o link. Ou colar direto o link na planilha lá também. Tá bom?
E aí pode ser, se achar que vai ocupar espaço no teu drive, você pode exportar que nem o meu, assim, uma versão menorzinha e subir essa lá. Uhum. Então beleza. Cara, acho que era isso. O resto daí pelo software, assim, acho que o que eu mostrei para vocês hoje é meio que tudo essa lógica, assim. É camada e keyframe. Camada, efeito e keyframe. E aí você vai deslocando os objetos, assim, na linha do tempo e reposicionando eles, dando preview e vendo como é que tá ficando. Beleza? Espero que tenha ajudado aí, cara. Se tiver alguma dúvida... Uhum. Eu... Uhum. Sim. Eu não mostrei nenhum atalho justamente para mostrar o caminho certinho aqui, né? Daí o atalho você vai vendo. Você viu, tem vários jeitos de adicionar, ou remover keyframe. Mas o caminho básico das coisas é esse. E aí, quero um efeito diferente, dá para achar um efeito e jogar nas coisas ali. Todos os eventos, todos os que eu gerei lá como exemplo, em geral são efeitos mais simples, fora aqueles que tem o rastreio do movimento e tal. Porque normalmente esses efeitos mais sutis, assim, fade in, fade out, entrada lateral ou vertical, daí você configurando ele bonitinho, já são efeitos bem profissionais, assim, né? As fontes que eu indiquei também lá no documento, essas aqui são fontes legais que eu vi que tinha na biblioteca do Windows, que na primeira aula a gente não podia instalar a fonte, né? Mas aí podendo instalar a fonte também dei umas sugestões aqui que tem no Google Fontes. E aí fonte mais bold, fonte mais fininha. E esse primeiro vídeo aqui que eu que eu tinha mandado no WhatsApp também. Essas dicas aqui são bem legais também de tipografia e layout, combinar fonte e tal. Se alguém quiser mais detalhes assim de como deixar legal uma, uma animação com texto, daí aqui já tem umas dicas bem legais de como combinar, como é que você faz um alinhamento legal, combina a fonte e tal. E é isso, em geral. Tá bom? Aí se tiver dúvida, pode me dar um grito aqui. Acho que o Ricardo caiu também. Mas aí se alguém tiver algum problema, pode me dar um grito aqui, tá bom? Valeu, gente. Até mais.